O objetivo desse curso é principalmente dar a vocês uma ideia mais real do que seja oclusão. Eu acho que a oclusão, para muitos, é uma coisa bastante complexa. Tem gente que se atola aí de tanto comprar livro de oclusão, desanima no segundo capítulo, porque começa a ver uma linguagem que a pessoa nunca viu na vida. E você sabe que isso é muito explorado por alguns, porque quanto mais difícil às vezes a pessoa enrola o negócio, mais inteligente ela fica parecendo. Então existe aí uma indústria de dificultar ensino, né? Porque é como se a pessoa precisasse falar, ó, eu sou inteligente porque eu sei, vocês não são porque vocês não entendem nada. E vocês vão ver que oclusão não tem nada disso. Oclusão é uma coisa tremendamente fácil de ser compreendida, é muito lógico. Vocês vão descobrir que muitas coisas que nós vamos falar aqui, vocês vão falar assim, ué, eu já conheci oclusão, só não sabia que o nome da pessoa era esse. Então nós vamos ver justamente isso, a parte de oclusão. Vamos começar assim, bem do início, para todo mundo começar do mesmo ponto. Porque vocês sabem que diferentes pessoas têm diferentes conhecimentos, diferentes níveis de conhecimento. Por livros que leram, por cursos que assistiram, por graduação, por tempo de formado e vai por aí afora. Então, quando a gente pensa em oclusão, vamos começar a raciocinar da seguinte maneira. A oclusão, ela vem da maneira que a pessoa mastiga. Então, para começar a entender a oclusão, vamos imaginar como é que a pessoa mastiga. Bem, vocês estão lembrados que a primeira coisa que uma pessoa faz quando mastiga é uma incisão anterior. A pessoa faz uma protrusão mandibular e faz uma incisão anterior utilizando canina canino superior, canina canino inferior e muito mais os incisivos. Então, vamos só organizar essa nossa lógica. Então, em primeiro lugar, nós temos então a incisão anterior. Bem, depois que você fez aquela incisão dos alimentos, você vai partir para uma outra incisão, que é a incisão posterior. Essa incisão posterior é dada, no nosso caso, pelos pré-molares. Os pré-molares, bem, vocês vão ver que desenho não é fácil. Vamos imaginar aqui um pouco de bem, quando vocês vão fazer a incisão posterior, a cúspide vestibular inferior caminha até a vestibular superior e faz então aquela incisão dos alimentos, que é o segundo movimento. Após essa incisão dos alimentos, nós vamos fazer, numa linguagem bem simples, a gente diria amassar os alimentos, tá? Alguém uma vez usou a expressão amassamento. Eu não acho que é a expressão correta, mas dá bem a ideia do espírito da coisa, tá? Então, amassa os alimentos através da relação cúspide-fossa. Então, esse seria o terceiro passo da nossa mastigação. Os alimentos sendo amassados, sendo triturados na relação cúspide-fossa. E por último, que seria o quarto movimento, seria o movimento em forma de gota. Esse movimento em forma de gota é quando a pessoa já está mastigando. Então, o que acontece? O dente inferior, ele sai aqui do fundo da fossa, faz o, vamos dizer assim, a relação cúspide a cúspide aqui na vestibular e caminha novamente para a relação cúspide-fossa. A mandíbula, ela faz ela caminha para baixo, depois caminha para o lado, faz a relação, volta para o centro, fica exatamente um movimento nesse sentido. Pela forma que esse movimento toma,
fica então conhecida como sendo um movimento em forma de gota d'água. É esse movimento da mastigação. Então nós temos aí um tipo de mastigação normal. O paciente não tem interferência oclusal, o paciente tem uma oclusão toda certinha e ele faz livremente essa mastigação. Vocês já observaram que vocês às vezes estão mastigando tranquilamente, estão conversando, até a hora que vocês encontram uma pedra no arroz, por exemplo, tá? Aí o negócio muda de figura. Olha, a partir do momento que apareceu aquela pedra no arroz, vocês podem estar no melhor papo do mundo, se for comerciante, pode estar fechando um grande negócio, mas para você o que a pessoa está falando, ó, já não importa mais nada. Você está preocupado se não vai vir uma pedra de arroz depois. A segunda garfada depois da pedra de arroz é uma garfada inesquecível, que é aquela que você com a língua mede até o diâmetro e o tamanho dos caroços de arroz. Você está procurando se não tem outra pedra. Por que acontece isso? Vamos pensar o seguinte. Vamos compreender a nossa mastigação aí. Então nós temos o dente, vou desenhar só a raiz. Nós temos aqui o alvéolo, as nossas fibras oblíquas, né? Bem, vocês sabem que quando vocês mastigam, esse dente, ele intrui no alvéolo de 0,12 a 0,25 de milímetro. Quando ele intrui, os neuroceptores que tem aqui no ligamento periodontal mandam uma mensagem para o núcleo mesencefálico do trigêmeo. Essa mensagem é dizendo o quê? Olha, o alimento que está mastigando tem uma consistência dura. Então esses neuroceptores mandam essa mensagem. O núcleo mesencefálico manda essa mensagem para o tálamo. O tálamo, por sua vez, manda para a córtex sensorial, que manda para a córtex motora, que devolve para o núcleo motor, e esse núcleo motor é quem manda na tonicidade muscular. Tá? Vamos representar os nossos músculos assim. Então, se aqui manda um estímulo, ó, o alimento é duro, a resposta é: músculo, faz mais força porque o alimento é duro. Se o alimento for mole, a mensagem é: ó, pode mastigar tranquilo que esse alimento aí é brincadeira. Acontece o seguinte, na primeira garfada, o estímulo segue todo esse caminho. É aquela garfada que você está sentindo se a comida está boa, se não está salgada, se está duro, se está mole. Bem, só que a partir do momento que você já deu a terceira, quarta garfada, que você já se acostumou com a consistência do alimento, é formada uma sinapse entre o núcleo mesencefálico e o núcleo motor. Tá? Essa sinapse diz o quê? Meu filho, continua mandando essa mesma tonicidade que tranquilamente a força muscular está boa. É nessa hora que a gente consegue comer e conversar ao mesmo tempo. Porque foi formado aqui um reflexo, que nós chamamos de arco reflexo. Tá? O arco reflexo é o, vamos dizer assim, é o nosso piloto automático. Por quê? A partir do momento que você ligou o arco reflexo, formou essa sinapse, você passa a mastigar automaticamente, você passa a não pensar mais na consistência do alimento. Você só vai botando a comida na boca e a mandíbula sozinha vai fazendo o trabalho dela. Aí você pode conversar. Você está conversando com a pessoa e você está comendo ao mesmo tempo. Você pode se preocupar com a conversa porque a comida está indo bem. Só que nessa hora aparece a pedra do arroz. Então vocês imaginem o músculo trabalhando sozinho, já naquele reflexo, naquela consistência. Numa comida mole, como por exemplo um arroz com feijão. E de repente aparece um objeto estranho, não identificado, duro, igual uma pedra do arroz.
né? Essas são as experiências inesquecíveis que a gente carrega do restaurante universitário, né? Bem, automaticamente você vai ter um grande golpe nessa sua musculatura, porque ela está num determinado tônus e de repente ela tem um choque. Bem, nessa hora, se o seu dente não quebrar, porque se a velocidade, se a força estiver grande, ou seja, uma velocidade e uma força não preparada para aquela pedra, o dente vai com tudo em relação a ela e às vezes fratura. Mas se isso não acontecer, esse reflexo vai ser totalmente rompido. E surge então um outro reflexo que chama-se reflexo flexor. O reflexo flexor é o salvador da pátria. É ele que desliga o arco reflexo e faz você voltar a pensar. É como se o reflexo flexor desligasse um programa defeituoso, um reflexo defeituoso, e falasse, ó, você tem que reprogramar essa força desses músculos aí, porque você correu o risco agora de ter um problema. Nessa hora, pelo reflexo flexor, é que a gente volta a pensar, volta a medir, vamos dizer assim, qual é a tonicidade muscular que nós vamos determinar novamente. Por isso que aquela primeira garfada depois da pedra é uma garfada muito pensada. Porque na realidade o nosso cérebro ele está sentindo qual vai ser o novo comando de tonicidade muscular que ele vai mandar. Então você na primeira garfada você volta a querer sentir a consistência do alimento, você procura se tem outra pedra. Na segunda garfada você ainda está medindo isso. Na terceira você já acredita que de toda uma panela você conseguiu morder a única pedra. Aí você novamente vai ligar o reflexo flexor, tá? O arco reflexo, então vai voltar a ter a sinapse ligando o núcleo mesencefálico com o núcleo motor. Então é assim que funciona a nossa oclusão normal. Pode falar. Hã? Mesma coisa. Porque quando você está mastigando, você também não está preparado para aquela consistência da língua. Por isso que a mordida da língua geralmente dói muito. Porque você já está naquela mastigação com aquela força de mastigar a nível de trituramento de alimento. Aí você vai dar uma baita mordida na língua, dói. Você não quer saber mais nada. Mesmo você grita, né? Bem, agora vamos pensar o seguinte. Imagina que o cliente tem todo esse sistema normal. Aí um dia ele tem um azar de aparecer uma cárie classe 1, uma cárie simples, tá? Num molar dele. Bem, aí ele procura um profissional para restaurar aquele dente, né? Remover a cárie e fazer a restauração. E aqui vem um detalhe, parece coisa só de nomenclatura, mas eu acho importante a gente se acostumar. Eu acho que nós como profissionais devíamos nos acostumar a parar de falar obturação, tá? A palavra obturar vem de preencher buraco. Então o asfalto aqui da rua, quando esburaca, a prefeitura obtura com asfalto, alisa e manda tocar o barro. Dentista não foi feito para obturar dente. A gente sabe que infelizmente muita gente abre um buraco, asfalta o dente e fala, meu filho, vê se está alto, tá alto? Não, tá pouquinho, ah não, isso é abaixa com o tempo, vai embora. Entendeu? Infelizmente isso acontece. Então o objetivo do profissional tem que ser de restaurar o dente. Por mais simples que seja, uma classe 1, ele tem que procurar os instrumentos apropriados e esculpir esse dente. Ele tem que fazer como alguém que está restaurando uma obra de arte. Ele tem que refazer cúspide, refazer fossa. Se você tiver habilidade para fazer sulcos secundários, por que não? Esculpir a sua restauração classe 1 ou classe 2, como se você tiver a mesma perfeição de anatomia oclusal que você gostaria que viesse uma restauração metálica fundida. Agora, só que cada profissional gosta de esculpir com um instrumental diferente. Eu, por exemplo, todos os meus amálgamas são esculpidos com as espátulas de Peter Thomas. Principalmente a Hollenbeck do Peter Thomas. Eu acostumei a fazer por causa de ceramento progressivo
Então, os meus amálgamas eu esculpo com a Hollenbeck do Peter Thomas. Eu não sei se é o melhor instrumento que existe, mas é o que eu me adaptei. Então eu acho que cada um tem que procurar qual instrumento que se dá bem e a partir daí procurar fazer um negócio bem feito. Esse negócio de normal, você sabe, vamos conversar, vamos bater um papo aqui sobre algumas nomenclaturas que estão mudando hoje em dia. E uma delas é normal. Bem, antigamente se falava assim, a oclusão de fulano de tal não é normal. Mas peraí, o que é normal? Ah, normal é aquele negócio que tem igual lá no livro, que é tudo igual um tecladinho de piano, um dentezinho direitinho no outro dentezinho. Sim, tudo bem. Você vai deixar um cliente doido, você vai ficar doido e você não vai chegar nesse normal. Só antigamente, nós vamos ver daqui a pouco a história da oclusão, e nós vamos ver que na década de 20, um pouco na década de 30, a escola gnatológica, que foi a primeira escola de oclusão, ela simplesmente montava os modelos de gesso no articulador totalmente ajustável, fazia a reabilitação no articulador totalmente ajustável, tá? E depois ia para a boca do cliente encaixar aquele trabalho. Ou seja, pela filosofia da década de 20, de 30, a boca do cliente estava sempre errada e o articulador totalmente ajustável sempre certo. Então se fazia a prótese no articulador totalmente ajustável e tinha que encaixar na boca do cliente de qualquer jeito. Hoje em dia, o normal é o seguinte, eu chego para um cliente meu e falo, escuta, você tem problema de ATM? Estala, dói? Não. Você mastiga bem? Mastigo. Pontos de contato, entra o alimento, tem impacção alimentar? Não. Então o que você acha? Não, eu acho que estou bem, mas a minha mulher acha que esse segundo dente aqui está virado, eu queria saber se o senhor conserta. Para quê? Meu amigo, você está no seu normal. Você acha que está com uma estética boa e realmente está. Você não tem problemas oclusais. Você não tem sintoma nenhum de ATM. Vai mexer em quem está quieto só porque no livro o ideal é um dente do ladinho do outro, igual um teclado de piano? Quem garante a você que você vai fazer uma prótese, vai colocar um dente do ladinho do outro e não vai começar a aparecer estalo de ATM, dor de rosto? Então, esse negócio, esse desespero de ficar desgastando o dente de cliente para ficar enfiando um monte de coroa de metalocerâmica, isso não existe, a não ser alguém que está afim de lucro financeiro. Então, quem está afim de grana, não está afim da saúde do cliente, é outro departamento. Vira coisa iatrogênica, tá? Mas aí já não é odontologia e nem é ciência, já vira comércio, ganhar dinheiro e desonestidade. Agora, quem está afim de ciência tem que analisar primeiro o cliente, o normal daquele cliente. E o normal de um cliente não é o normal do outro cliente. Cliente que não apresenta sintomatologia nenhuma e vive bem, vocês sabem que o profissional tem uma capacidade muito grande de fazer a cabeça do cliente. Porque o cliente que acredita em você, se ele foi no seu consultório é que ele acha que você é competente. Com 15 minutos de papo, você convence a ele até que ele devia ser gay e não sabia. Então, conforme a conversa que você botar no meio, ele engole. Agora, o profissional tem que direcionar isso para o lado científico. Aproveitar essa honestidade com que ele inspira, a verdadeira vocação que ele acha que tem, o paciente acredita nisso, poxa, e orienta o paciente correto. Em reabilitação a gente tem muito isso, e muitas pessoas ainda confundem reabilitação oral com colocar 24, 26 coroas de metalocerâmica na boca de uma pessoa. Tá? Isso às vezes é comércio, ciência não. E nós vamos ver isso no desenrolar do negócio. Mas o pior é que é um comércio muito lucrativo, por isso que uns pegam e não largam mais. Tá? Bem, voltando aqui para o nosso problema de oclusão, então olha só, o colega foi e fez uma restauração classe 1 de amálgama e deixou alto. Vocês estão captando o que essa pessoa acabou de fazer? Enfiou uma pedra de arroz no dente do cliente e mandou ele embora. Porque o efeito dessa restauração de amálgama alta no dente do cliente é o mesmo efeito de ter uma pedra no arroz. É o mesmo. Bem, a partir do momento que o profissional fez uma restauração alta e mandou o cliente embora,
nós vamos ver que nós temos dois tipos de clientes que vão responder a isso.